Hoje nós iremos fazer menção de um texto onde nós já vimos aqui que o fundamento desse texto é a presença de Deus. E a gente vamos ver que para quem procura alcançar a presença, existe benefício, e para quem tem a presença e deixa a presença, existe prejuízos, até mesmo fatal, da própria vida. Saul, ele reinou por 40 anos. O reinado de Saul foi um reinado de 40 anos ali em Israel. Mas quando a gente vai a fundo para estudar, a gente percebe que Saul, em momento algum, ele se dedicou à presença de Deus. Saul, na verdade, a vontade de Saul sempre foi de ganhar batalhas, de ser conhecido entre os outros reis, ser um rei que vencia batalhas, ser um rei que era lisonjeado, ser um rei que era aplaudido. Então a gente aprende que, na verdade, Saul, sendo quem ele foi, ungido por Deus, levantado a Deus, escolhido a Deus por Deus, ele, quando ele tinha que fazer a mesma honra que Deus, ou até mais, a honra que Deus deu a ele, ele teria que retribuir, e não e digo que ele teria que retribuir em dobro, em triplo, da maneira que fosse, mas ele tinha que retribuir de maneira abundante. E quando a gente vai estudar a palavra, a gente vai perceber que durante esses 40 anos ele não deu crédito à presença de Deus, ele deu mais crédito para o ego próprio dele. Ele quis se aparecer mais do que aquele que lhe ungiu e levantou como rei. E concernente a isso, a gente vai perceber que ele, que recebeu a presença diretamente de Deus, recebeu a honra, recebeu o privilégio de liderar, de ser rei daquele povo, e ele perde a presença de Deus. E para quem perde a presença de Deus, existem consequências mortais para a vida, existiu na vida dele, e isso serve para nossas vidas. É importante que nós não venhamos perder, mas venhamos procurar achar e trazer para nós a presença de Deus. E eu tenho aqui alguns exemplos de que realmente existem grandes prejuízos para quem perde a presença de Deus. E eu tirei da Bíblia o próprio Saul. Saul, ele se suicidou, ele mesmo pegou uma espada e enfiou nele, morrendo a fim de espada ele mesmo. E quem tem a presença de Deus não tira a própria vida. Quem tem a presença de Deus procura ganhar vidas, trazer vidas para o reino, e não tirar a própria vida como fez Saul. Isso nos mostra que aquela atitude dele nos mostra claramente que ele já tinha perdido a presença de Deus, e isso serve para as nossas vidas. Olha a consequência que levou a Saul por ter perdido a presença de Deus. E nesta noite eu trago para a minha e para a sua vida que, em vez de nós procurarmos perdermos a presença, vamos procurarmos nos achegar, para que não venhamos perder, mas conquistar a presença de Deus para as nossas vidas. Outro exemplo, Sansão, homem escolhido por Deus, homem que Deus levantou para proteger, para guerrear, para batalhar, para lutar pelo povo de Israel. Outro homem que infelizmente se deixou pela desobediência, pela falta da presença. E a gente fala que Sansão, quando se perde os cabelos, se perde a força. Quando se perde os olhos, se perde a força. Mas na verdade, a gente indo a fundo, a gente aprende que a força de Sansão não vinha do cabelo, não vinha dos braços, não vinha dos olhos. A força de Sansão vinha, era da presença de Deus que ele carregava. E isso nos mostra que quando ele perde a presença, ele perde o cabelo, perde as forças, perde os olhos e perde o respeito que Deus tinha dado para ele, a honra que Deus tinha dado para ele. Então nesta noite eu quero trazer para a minha vida e para a sua vida, meus irmãos, não perca, não perca, não perca a presença de Deus, porque ela traz consequências mortais para a vida de quem tem e perde a presença. E por que não falar também de Judas Iscariotes, o homem que traiu Jesus por 30 moedas de prata. E o que aconteceu? Ele até foi convidado, escolhido por Jesus para estar ali sentado à mesa, e era discípulo escolhido entre os 12. Jesus escolheu ele a dedo, mas ele foi traíra. Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata, e ele teve benefício. Marcos, qual foi o benefício dele? Não houve benefício, houve consequência. Ele pegou uma corda, amarrou em uma árvore, e a outra parte ele colocou no seu pescoço, e a gente já conhece o final.
história. E nesta noite eu trago para vocês que corda não foi usada para colocar em pescoço, corda não foi feita para tirar a vida de ninguém, corda foi uma ferramenta usada para amarrar alguma coisa, para juntar algo a outra coisa, e não para se colocar em uma árvore, em um pescoço e tirar a própria vida. O que a gente aprende com isso? Isso nos mostra claramente, não preciso nem ir muito a fundo para a gente entender que ele na verdade não tinha, era a presença de Deus, porque quem tem a presença de Deus pode até precisar de corda, mas para fazer outras coisas, não para colocar no pescoço e tirar a própria vida, porque eu e você que serve a esse Deus poderoso e evangélico, não precisamos de corda para nada, porque até para amarrar o inimigo a gente pede autoridade e dá uma ordem e diz: está amarrado em nome de Jesus, e ele cai por terra. Então nesta noite, meu irmão, traga isso para o seu coração, não perca a presença de Deus, porque ela é fundamental nas nossas vidas. Meus irmãos, mas enquanto que Saul, 40 anos reinando, não se importou em buscar a presença, aí Deus levanta outro, levanta um pequenininho da casa de Jessé. E Davi, no capítulo 5 do livro de Samuel, olha a introdução do capítulo 5, Davi é ungido a rei. Davi é ungido a rei. No capítulo 5, olha no capítulo 6 o que Davi vai fazer. Davi vai buscar a arca da aliança em apenas um capítulo. Sabe quantos anos durou? Do capítulo 5 até o capítulo 6, 7 anos. E Davi, ele deu ênfase, ele procurou buscar aquilo que Israel tinha perdido e que Saul durante 40 anos não dedicou a buscar. E em 7 anos de reinado ele preparou o lugar, ele foi preparando, e durante esse tempo tudo ficou preparado, e nesses 7 anos ele sai e vai buscar a presença de Deus para Israel. E a gente sabe o final de Davi, ele até errou, ele até pegou, mas até quando ele pegou, que ele se ajoelha e ele diz: tira-me tudo, Senhor, só não me tire a tua presença. Isso nos mostra, isso nos dá uma dimensão de que ele realmente não tinha prazeres as coisas da terra, ele tinha prazer, era a presença de Deus na vida dele. E meus irmãos, aí irmão Marcos, tudo bem que perder a presença tem malefícios, tem consequências, mas adquirir a presença tem algum benefício? Tirei da Bíblia também, e vou nesta noite, alegro o meu e vou alegrar os seus corações. Olha os benefícios. A gente vai falar de Moisés, homem escolhido por Deus para liderar o povo, para tirar o povo da opressão de Faraó. Foi escolhido por Deus, mas e Moisés teve benefícios? Meus irmãos, como o homem daquele não teve benefício? Moisés foi honrado, Moisés teve o privilégio, não viu tete a tete porque morreria, mas conseguiu encostar perto de Deus e conseguiu ficar com o rosto e o corpo reluzente que brilhava a metros e a metros de distância. Como um homem desse não teve benefício? E por isso aconteceu com Moisés. Por quê, meu irmão? Porque Moisés era bonito? Não. Porque Moisés era forte? Não. Porque Moisés era melhor? Porque foi escolhido a dedo? Não. É porque Moisés tinha a presença de Deus na vida dele. Meus irmãos, porque eu vou falar também do profeta Elias, homem corajoso, homem forte, homem que lutava, homem que guerreava. E Elias, mais um tempo Elias, ele teve que se esconder em uma caverna. Sim, é verdade. Elias teve que se esconder em uma caverna. Isso não tornou ele covarde. Na Bíblia, Elias é citado como um homem corajoso. Qual o benefício que Elias teve por ser corajoso? Olha o maior benefício: ele não conheceu a morte, ele foi arrebatado em uma carruagem. Isso é um benefício, meus irmãos. Quem é que não quer sair dessa e ir ao anseio de Deus sem precisar ter velório? Elias foi honrado, Elias foi abençoado, mas por conta da sua coragem? Não, por conta da presença de Deus que ele tinha na vida dele. Esta noite também eu trago mais um exemplo para vocês, meus irmãos.
irmãos, por que não falar de Obed-Edom? Obed-Edom foi um homem que a arca ficou na casa dele durante 3 meses. E durante esses 3 meses que a arca esteve na casa de Obed-Edom, meus irmãos, foi tanto benefício, foi tantas maravilhas, foi Deus trabalhando na casa de outro profeta. A arca ficou durante 20 anos e não teve tantos benefícios que teve na casa de Obed-Edom, apenas com 3 meses. A arca na casa de Obed-Edom. Isso nos ensina, isso nos mostra que nós precisamos trazer a presença de Deus para perto de nós. Olha os benefícios que Obed-Edom teve na casa dele. A mulher de Obed-Edom, ela era estéril, mas engravidou e teve muitos filhos e teve netos, e a família procriou. Mas de que forma? De outra forma de outras famílias? Não. A família de Obed-Edom foi abençoada e todo mundo honrado e exaltado por Deus. Por conta de quê, meus irmãos? Por conta de que ele guardou a arca da aliança na casa dele? Não foi por isso, foi porque ele tinha a presença de Deus na vida dele. Meus irmãos, e outra coisa nesta noite que é interessante, ele se tornou um porteiro da obra de Deus, ele se tornou um levita da obra de Deus. Então eu alegro meu coração, porque eu sou porteiro, e para vocês, meus irmãos, que é porteiro na casa do Senhor, Deus também honrou, Deus abençoou Obed-Edom e colocou também como levita. E vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que é levita na casa de Deus, pode se alegrar, porque isso mostra que quem é porteiro, quem é levita, tem a presença de Deus. E nesta noite eu trago para vocês, meus irmãos, a importância de ter a presença de Deus nas nossas vidas. Quando Davi, ele vê a arca da aliança chegando, ele pula, ele saltimbanca, ele se alegra, ele dá glória, ele louva, porque por conta da presença que ele traz para Israel. Qual é a presença? A presença de Deus. E a arca da aliança significava a presença de Deus. E nesta noite eu aprendo isso com Davi, que a presença de Deus nas nossas vidas, ela é de suma importância. E nesta noite eu trago para vocês o seguinte pensamento e entendimento. Davi, sendo quem ele era, um rei, ungido por Deus, quando ele sentia a presença de Deus, ele pulava, ele dançava, ele glorificava. E por que eu e você, que é dependente de Deus, não pode pular, não pode dançar na presença de Deus? E eu aprendo isso, que agora eu vou dançar, eu vou pular, eu vou glorificar, eu vou falar na língua dos anjos quando eu sentir a presença de Deus. Aprendo isso com o rei que foi escolhido por Deus e não perdeu a presença de Deus. E nessa noite eu trago para você, meus irmãos, aqui em nosso meio. Pode não ter a arca da aliança, a gente olha e não vê a arca da aliança, mas se você fechar o seu olho e entrar no Santo do Santo, você vai sentir, como eu estou sentindo, a presença de Deus aqui neste lugar. Para finalizar, meus irmãos, outra consequência de quem perde a presença de Deus. Mical, filho de Saul, quando Davi começa a se glorificar, a se alegrar na presença de Deus, ela se envergonha e acha que o que Davi está fazendo é um ato de se ter vergonha. E aí, olha o exemplo, glória a Deus, que eu trago para você nesta noite, meu irmão. Ela se envergonhou da presença de Deus e ela teve um grande malefício. Ela se tornou estéril. Deus fechou a madre. Ela viveu triste, mal amada. Ninguém gostava. Todo mundo queria se afastar. Sabe por quê? Porque ela não deu prioridade à presença de Deus. Já diferente. Olha um exemplo diferente da esposa de Obed-Edom, que tinha a madre fechada, que era estéril. Deus fez diferente.
simplesmente fechou a margem daquela que não tinha a presença de Deus e abriu a margem daquela que tinha a presença de Deus. Por isso, na nossa vida, quem tem a presença de Deus tem benefício, quem tem a presença de Deus tem virtude, e quem não tem consequência física, mental, até fatal e letal na nossa vida. Essa noite, de louvor,